preciso ficar sentado aqui embaixo. Uma coisa que eu aprendi uma vez com um grande pastor, que eu chamo de meu pai mais novo, eu tenho o seu Jaime, que é meu pai, e o pastor Luiz Carlos, que eu digo que é meu pai mais novo. Que quando a gente vem aqui na frente para falar, a primeira pessoa para quem a gente precisa falar é a gente mesmo. Que a gente está aqui, a gente não é ninguém para apontar o dedo para qualquer um. A gente às vezes está aqui só por uma questão de chance, uma questão de vontade de servir. Uma vez eu tive um pastor que veio dos Estados Unidos e me deu uma gravação numa fita cassete, que depois eu tive que traduzir essa fita, e isso está colocado na parede da minha sala, lá no meu escritório, para eu não me esquecer disso. E teve que vir um pastor americano com o intérprete do lado e dizer para mim, na frente de toda a igreja, assim: irmão Alexandre, você está interpretando errado, que as pessoas que estão no louvor são mais espiritualizadas do que você, são mais especiais do que você, e você almejando esse lugar para você ser melhor do que os outros, você está almejando a coisa certa pelo motivo errado. Eu falei, pô, não precisava ter dito isso na frente da igreja inteira. Mas eu tenho isso colocado na parede da minha sala, porque justamente isso que o pastor falou, a gente só tem uma vontade de servir, né? Quem está sentado lá no fundo, nas mesas lá, é só vontade de servir. Quem vem dar um testemunho, é vontade de servir. Quem está na salinha com as crianças, quem vem limpar a igreja, quem está tocando baixo, quem está fazendo, é só isso. A gente exercitando mais os nossos dons e se colocando à disposição do Pai, para que Ele faça, só isso. Mas quem está aqui não é uma vírgula melhor, 1 centímetro melhor do que qualquer um que possa estar sentado ouvindo. Por isso que eu quero ficar sentado aqui junto. A Kátia que eu digo o quanto eu sou chato, o quanto eu sou brabo, o quanto eu sou ruim. Né, amor? Daqui a pouco eu vou um sapato em mim aqui. Mas, moçada, vamos continuar e ver um pouco mais além dessa mensagem que o pastor Daniel tem pedido para a gente continuar nesses dias, a respeito da questão do texto lá que ele começou a falar em Atos 26:14, que tem a frase: resistir ao aguilhão só lhe trará dor, que é a última frase do versículo. Para quem não sabe, para quem não estava aqui, uma explicação rápida a respeito do que é o aguilhão. Quando um agricultor vai arar o campo, ele precisa conduzir o boi no caminho correto. E o arado, justamente para que caiba o máximo possível, o arado tem que, de plantas naquele lugar, o arado tem que ser reto. Porque se você fizer espaços muito grandes, sobra espaço. Se fizer muito curto, embola um em cima do outro. Se você está seguindo aquela linha reta, você for muito para o lado, você estraga toda a sequência que vem depois. Se você, digamos que você está orando o campo daqui para cá, se você subiu para cá, você estraga tudo que já foi arado. Então o boi sempre tem que seguir um caminho reto, sempre tem que seguir um caminho certo, e o boi não sabe disso. Quem sabe é justamente a pessoa que está conduzindo o arado. E como que ele conduz o boi? Usando do aguilhão. E o aguilhão é essa ferramenta, uma vara com uma ponta, onde ele vai às vezes cutucando o boi, para que o boi não saia do caminho certo. Só isso, né? E o que é a ideia que esse texto justamente traz para nós? De que se a gente não segue o caminho e se a gente resiste ao aguilhão, isso só traz dor para a gente. Qual que é a ideia desses comparativos que Jesus fazia, trazendo as ideias da pescaria, do comércio, da agropecuária que existia na época, que são os exemplos que ele podia usar, que o povo entendia naquele tempo, né? Fazendo justamente o comparativo com a gente. A gente está andando, mas a gente não sabe aonde vai chegar, aonde é o caminho, a gente não sabe quais são os propósitos, a gente não tem a visão que Deus tem. Quantas vezes a gente fala dos sonhos de Deus que são maiores do que os nossos? A gente não tem essas visões, e às vezes daí acontecem algumas coisas no caminho da gente, e a gente quer mudar o caminho, e Deus vai lá e dá-lhe uma cutucada com o aguilhão, com uma grande diferença, que o agricultor dá a cutucada no aguilhão, para que, no boi, com o aguilhão, para que o boi simplesmente não saia do caminho. Deus já tem um grande diferencial, que Ele nos cutuca com amor, tipo chinelada de mãe, não? Quem já levou chinelada de mãe aqui sabe que na hora a gente fica morrendo de raiva, de pai também dá chinelada, tá?
Mas a gente fica morrendo de raiva, a gente fica triste, às vezes a gente fica revoltado. Mas eu olho para trás hoje, com 52 anos, e dou muita razão para muita chinelada que eu levei da minha mãe todas as vezes que eu aprontei. Teve algumas que foram desnecessárias, sou sincero em dizer. A piazada, alguns conhecem as minhas histórias aí. Mas, nossa, às vezes eu fico pensando se minha mãe não precisava ter dado umas chineladas a mais até. Porque essas são as correções feitas com amor. O mundo não corrige com amor. Deus corrige a rota com amor. É isso que Ele faz, cutucando com o aguilhão. Por que traz dor se a gente vai contra o aguilhão? Justamente, você desvia e cutuca, você desvia e cutuca, você desvia e cutuca, e muitas vezes, tem vezes que a gente, como um bom boi, a gente dá um coice para trás, e a gente se machuca mais ainda, até que Deus continue cutucando e Ele coloque a gente de novo no caminho. Essa é a ideia do aguilhão, essa é a ideia de não ter mais dor a respeito do aguilhão, ok? Mas o que a gente precisava ver hoje, então, a respeito dessa questão de entregar a vida a Jesus, e a questão de ter o discipulado, e a questão de ter a renúncia. A gente precisava passar hoje pelo texto de Marcos, no capítulo 8, versículo 34. Se você tiver chance de abrir aí, se não, vai estar projetado lá na tela, porque eu já pedi para a piazada fazer antes, e essa piazada é demais. Quando o Cléucio pede, inclusive, para orar por essa piazada, é muito sério isso que às vezes a gente precisa fazer. Porque Deus está começando a botar um fogo de novo dentro dessa igreja a partir dessa piazada aí, que faz, né, Ingrid? Faz tempo que a gente não via. O Pedro outro dia estava conversando comigo assim, será? Eu falei assim, eu bato em você se você começar a questionar. Érico, o Ivanoski, o Léo, o Bruno de volta agora. Né? Tem coisas começando a acontecer com ideias de grupos de oração. O Daniel ainda quer conversar com a gente, mas tem algumas coisas aí que estão vindo, que estão brotando. Por que só as mulheres podem orar? Por que os homens não podem orar? Por que os jovens não podem orar? Né? Por que outros não podem abraçar essa causa? E eu já fico lembrando também, só para deixar um gostinho, às vezes assim, na boca, assim, deixar um sal embaixo da língua. A gente já teve aqui, às vezes, nessa igreja uma vez, uma mulher pela qual nós estávamos orando. E essa mulher teve 7 tumores que desapareceram do corpo dela. E ela deixou 2 sacolas com todas as doses de morfina que ela não precisava mais tomar, aqui em cima desse altar. Que da quarta-feira que nós fomos orar na casa dela, naquela noite ela já não precisou mais continuar a tomar. E ela voltou aqui deixar as sacolas de remédios aqui conosco. Qual que era a grande diferença do que acontecia naquela época para hoje? Estávamos orando. Por mais que fosse época perto da pandemia, mas toda semana, nem que fosse online, a gente se reunia online, a gente ia, a gente vinha, mas a gente orava. A gente não orava, que nem a gente estava conversando esses dias também com a pesada lá, a gente não ora para que as coisas aconteçam. A gente ora e as coisas acontecem. É reflexo da entrega. Vocês já vão entender também, inclusive, por que a gente está falando disso. Mas a gente ora e o Espírito Santo se manifesta. A gente não ora para que Ele se manifeste, mas a gente ora para chegar na vontade de Deus, chegar na vontade do Pai. E Ele alinha desde o que está sendo discutido na salinha das crianças, o que é discutido no grupo de jovens, o que é falado no culto, e Deus vai alinhando tudo num propósito. Assim que funciona. E hoje a gente tem que passar pela cruz. Hoje é dia de nós pegarmos a nossa cruz. Hoje é dia de nós pegarmos a nossa cruz, como está escrito lá no versículo 34. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é tomar a sua cruz e seguir Jesus? Eu já quero adiantar para todo mundo que eu aprendi isso por muito tempo e ensinei muito tempo errado isso. Pegar a tua cruz é você pegar os teus problemas e seguir junto. Não é isso. Tua cruz não é tua sogra também.
Já vi muita gente de piada, às vezes apresentando assim, eu queria apresentar, não sei o que, essa aqui é a minha cruz. Eu falei, o quê? É a minha sogra. Não, a cruz não é a sogra. Eu não posso falar mal da minha sogra é um anjo, cara, minha segunda mãe. Não? Mas o que acontecia naquela época, justamente quando os criminosos eram crucificados naquele tempo? A função deles, não foi só Jesus que carregou a cruz, todo criminoso carregava a sua cruz. Aquilo naquela época, para quem era julgado, para quem era condenado, mesmo que injustamente num tribunal corrupto, como foi o caso de Jesus, os condenados, eles tinham que confessar publicamente a sua sentença. Era isso que eles estavam fazendo. A partir do momento que ele pegava a sua cruz e saía com a sua cruz andando pela cidade inteira, ele confessava ao mundo, eu sou culpado. Eu mereço punição, eu mereço morte. Isso que é o papel de você pegar a sua cruz e seguir. Não tem nada a ver com... Lógico, a gente tem os problemas da gente que a gente tem que entregar para Jesus, a gente tem que pegar todos eles, mantenha o foco em Jesus, a gente já vai chegar nessa parte. Mas os nossos problemas não são a nossa cruz. A ideia de a gente pegar a cruz, a ideia que eu também tenho que ter todo dia, é de assumir o meu papel, assumir a minha vida, assumir a minha vida em Cristo, negar a minha vida no Alexandre e seguir o meu caminho junto com Jesus, confessando publicamente isso. Por isso que está escrito às vezes aqui também, aquele que quiser salvar a sua vida, é meio contrassenso às vezes algumas coisas assim, né? Parece que Deus é meio do contra. Aquele que quer salvar, perde. Aquele que quer perder, salva. Aquele que quer ser grande, seja pequeno. Aquele que quer ser pequeno, seja grande. O líder é o que mais serve, né? Jesus era o líder que lavava os pés dos discípulos. Sendo filho de Deus, ele lava os pés. Mas a ideia de quem quer perder a sua vida e quem quer salvar a sua vida, quem quiser salvar a sua vida é salvar a sua vida da cruz. Quem quiser largar a mão da cruz e quiser pegar, não, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar do que eu quero, esse perde as benesses do galardão e perde a benesse da vida eterna. Agora, aquele que quer perder a sua vida aqui, quer pegar a sua cruz, assumir a sua caminhada junto com Jesus, em favor do Evangelho, esse ganha uma vida de verdade junto com Jesus. Essa é uma das grandes armadilhas que o mundo tenta ensinar para nós, falando de que aproveite sua vida, aproveite o dia, carpe diem. Tinha um filme muito famoso com esqueci o nome do ator, né? Aproveite a vida, curta o dia. Essa semana tem um grupo de amigos lá no colégio que eles estavam colocando umas imagens do filme lá, inclusive do Ferris Bueller. Quem é mais da minha época lembra do filme Curtindo a Vida Doidado, né? Nossa, foi um clássico do cinema dos anos 80, mas já nos anos 80 Hollywood já estava descendo a lenha na cabeça da gente, assim, curta a tua vida, não perca tempo, não perca tempo. E é essa ideia que vai ficando enfiada na cabeça da gente da forma errada, assim, você vai para a igreja, você vai perder, você está perdendo, você está perdendo. E é por isso que às vezes a gente não olha para aquele lugar ali, a gente não olha para Jesus, e a gente não tem a ideia de que a vida verdadeira está ali, não está na gente. A vida verdadeira está na cruz, não está em seguir o que o mundo ensina. Aproveite a chance. Se você não fizer agora, nunca mais. Quando é que você vai ter chance de fazer isso de novo? É isso que o mundo grita para a gente. Mas é isso que o Tiago teve aqui ensinando a gente no dia 17. De que essa perda isso não é uma perda, é uma escolha que a gente faz. A gente escolhe não ter algo bom, rápido aqui agora, para a gente ter algo verdadeiramente bom, que ecoe na vida dos outros, que chegue na vida dos outros, que às vezes ecoe pelo tempo e que ecoe na eternidade. É uma escolha, a renúncia é uma escolha, não é uma perda. A gente escolhe, não quero esse pequenininho, por mais gostoso que seja, por melhor que seja, por mais atrativo que seja, mas a gente escolhe o que é maior, o que é melhor, o que leva mais benefício em favor do outro, o que leva mais benefício em favor do reino. Essas que são as nossas escolhas, nisso que a gente faz, entregando a nossa vida a Jesus, assumindo o lugar da cruz. Mas como que a gente faz isso? Com disciplina.
Disciplina é um negócio chato pra caramba. Quem aqui gosta de disciplina? Quem aqui gosta de acordar todo dia às 6 horas da manhã, toma café? Quem às vezes tem algumas que tem umas rotinas assim, pena que o Lutonda não está aqui hoje, né? Ele tem o hábito e a disciplina de tomar água morna todo dia de manhã. Ah, não é você que toma água morna? Ah, é a Antônia que toma água morna. O Lutonda come jiló. Come jiló todo dia. É uma coisa muito estranha assim, né? Mas não se preocupe, eu tomo água com limão sem açúcar todo dia. Então, cada louco com suas manias. Mas são disciplinas que vão mantendo a saúde da gente. Qual que é o grande segredo? Quando a gente não quer a dor da disciplina, agora, a gente arca com as consequências 20 vezes piores do negócio que vem depois. Porque a gente não quer a disciplina hoje de cuidar da alimentação em coisas pequenas. A gente come um monte de comida salgada, depois a gente tem que se preocupar um monte com remédio para pressão alta, com dieta, com caminhada, com um monte de coisa, comer um raio de uma comida sem gosto, sem sal nenhum. Porque a gente não quer comer pouco sal hoje. A gente não quer fazer caminhada hoje, mas depois lá na frente a gente tem problema com sobrepeso, problema de coluna, problema disso, problema daquilo, um monte de coisa, porque a gente não quer a disciplina hoje. Quem não quer pagar o preço da dor da disciplina hoje, não colhe os benefícios da manhã. A Bianca e o Sani jogam vôlei. Se vocês não treinam bem o vôlei hoje, amanhã vocês não têm a alegria da vitória. Simples assim. Por isso que tem disciplina, por isso que tem treino 2, 3 vezes por semana, 3, 4 horas de treino, para que chegue na hora do campeonato e a gente saiba jogar. E entregar a vida para Jesus na cruz é exatamente a mesma coisa. A gente estar disciplinado a fazer as escolhas certas também hoje, para que amanhã a gente não venha a ter os possíveis da vida, que não tem como fugir das consequências. O pessoal que fala que planta, né, quem planta vento, colhe tempestade. Se você procurar na Bíblia, isso está escrito inclusive no livro de Amós. Aquele que planta no Espírito, colhe no Espírito. Aquele que planta na carne, colhe na carne. Essa ideia de disciplina no Espírito, que precisa ser muito, muito usada em nós. Mas e como que a gente entrega a vida para Jesus todo dia? Como que eu gosto de fazer algumas coisas bem práticas assim, às vezes, da ideia. Como a gente carrega a nossa cruz todo dia? E isso é uma coisa tremendamente simples. E eu não quero falar mal da Igreja Católica, que foi o meu berço. Mas dentro da Igreja Católica, qual que era a ideia que a gente tinha a respeito dos santos? Né? A ideia que existe na igreja é diferente do que a gente recebe aqui na comunidade batista. Lá na Igreja Católica nós éramos pecadores lutando para sermos santos. E é muito dessa ideia que às vezes vem na nossa cabeça quando a gente fala de pegar a cruz, entregar e seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, essa questão da santidade, que era aquelas coisas que a gente tinha nos exemplos de Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola, Santo Estevão, e nossa, a gente tem 361 santo por dia dentro da Igreja Católica, mas são aquelas pessoas que abriram mão completamente da sua vida. Um pouco de história: Santo Inácio de Loyola era um homem muito rico que, voltando da guerra, doou todos os seus bens e fundou a Companhia de Jesus. Abriu mão, né, toda essa questão dos índios, os missionários no Rio Grande do Sul, os missionários que vieram aqui para o sul do Rio Grande do Sul e para o Brasil, vieram pela Companhia de Jesus. Um homem que abriu justamente mão de tudo, mas tudo mesmo. Eles faziam um voto de pobreza. Os membros da Companhia de Jesus hoje em dia não podem ter carro. O padre que me batizou, que era o padre Afonso Gessinger, ele não tinha permissão para ter carro. Eles tinham uma roupa, era um voto de pobreza quase extrema mesmo. Eles não tinham casa, eles não tinham carro, eles não tinham nada. Esses eram os santos. Eu falei assim: meu Deus, eu quero trabalhar, eu quero ter uma esposa, eu quero ter filho. Tudo bem que não precisava ser 4, mas tudo bem. Graças a Deus pelos 4. Né? Eu falei: mas nossa, a gente quer ter sonhos, a gente quer estudar, a gente quer fazer uma faculdade, a gente quer jogar, a gente quer vender, a gente quer andar na vida. Como é que eu faço isso? Ser um santo era alguma coisa tão inalcançável, tão impossível assim, que eu assim, cara, vou desistir. Eu tinha vontade de desistir justamente por causa disso. Eram metas tão inalcançáveis a respeito do que seria a santidade,
que não tinha como. Eu ia ter que renunciar até meu pai e minha mãe, socorro. A grande diferença do que a gente pode ter hoje aqui dentro da comunidade batista, e é a ideia que se prega justamente dentro do mundo evangélico: você é um santo lutando contra o pecado. Nós não somos pecadores tentando ser santos. Nós já somos lavados no sangue do Cordeiro. Nós somos escolhidos por Deus. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós temos autoridade nesse mundo como filhos. E a partir de tudo isso que a Bíblia manifesta na palavra viva nas nossas vidas, nós somos santos, lutando contra o pecado. Essa que é a diferença. Nós temos um caminho de dificuldades, de sofrimento. João 16:33, na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras do próprio Jesus. Esse é o caminho que a gente vive, com disciplina, seguindo esse caminho. E como que a gente entrega a vida para Jesus? Carregando a cruz da gente todo dia. Pena que a Débora não está aqui agora, mas ela acabou de dar o testemunho certo. Dentro da faculdade, na frente de um auditório, assumindo publicamente para mais de 200 pessoas, toda a sala dela: eu sou um servo de Cristo. O dia que você precisar, venha comigo. Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e me siga. Pedro carrega a cruz dele todo dia lá na empresa. O dia que o chefe chegar lá com uma proposta indecente, assim, de alterar um relatório para que o seguro venha dê certo a apólice do negócio, não. O certo é o certo. Se você não fizer isso, eu vou te mandar embora, piá. Onde que eu assino a minha demissão? A gente assume a cruz da gente num plantão de uma semana de UTI, de 18 leitos. Foi no Hospital do Cajuru? No Hospital do Cajuru. Onde depois que terminava de prescrever todas as medicações, onde terminava de cuidar de todo mundo, onde terminava de cuidar de todo o monitoramento de todos os pacientes, em vez de ir para o celular, em vez de ir para qualquer coisa assim, ficava a noite inteira orando. Ele deu esse testemunho aqui, o Evanovski. Estranho que naquela semana nenhum paciente morreu naquela UTI. É assim que a gente leva a cruz da gente, todo dia, de maneira simples assim, em casa, né? No trabalho, na hora de sair no trânsito, de vender, na hora de fazer os negócios, entregar um produto bom, com qualidade, feito com carinho, feito em oração, onde tem um monte de gente fazendo pilantragem para tudo quanto é lado, para vender mais rápido, para vender melhor, para vender mais barato, e não, mas continua entregando excelência no trabalho que faz e no produto que vende. Continua cuidando com excelência de todos os passageiros que estão no carro, levando. Quer levar umas folhetinhas lá? O Alexandre outro dia botou uns folhetinhos a respeito de Jesus dentro do carro. O Alexandre está trabalhando em motorista, no aplicativo também. Os folhetinhos estão sumindo do banco. Que nem o Igor, quando carregava. O Igor também trouxe testemunho aqui de quanta gente, às vezes, ele teve chance de testemunhar e conversar, e principalmente pegando a moçada à noite, saindo da balada, levando a piazada para casa, assim: mas por que você está fazendo isso? O que você está ganhando com essa vida que você está levando? Quer saber de uma vida melhor? Cara, no mínimo 20 minutos de percurso de carro até em casa para evangelizar a gente tem. Mas a gente também não evangeliza só falando, a gente evangeliza fazendo. Falar é a última coisa que a gente faz. Se a Raik estivesse aqui, talvez a Raik lembrasse também de uma vez que a gente estava fazendo uma reunião com os adolescentes lá na nossa casa, e infelizmente eu tive que chamar a atenção de uma das meninas que participava do grupo lá, porque a gente conversando e falando sobre essas coisas de testemunho e de vida e uma série de coisas, e eu lembro que a menina falou assim: mas você acha que alguém olha para a gente? Você acha que alguém pergunta alguma coisa de igreja para a gente? Você acha que alguém fala alguma coisa desses negócios sobre Jesus com a gente? Eu falei: meu Deus, aquele dia eu fiquei tão indignado. Depois eu fui falar com a menina e pedi desculpa para ela, porque eu larguei na frente de todo mundo assim, ninguém pergunta nada de Jesus para você, porque você não faz diferença nenhuma
nos lugares onde você está indo. Porque todo dia dentro da sala de aula você é só mais um, só mais um, só mais um. Todos olham para você e continuam vendo a mesma pessoa que cola nas provas, que não respeita pai e mãe, que não respeita professor, que está curtindo a vida com os amigos e que não está fazendo diferença e refletindo a vida de Jesus na tua vida. Daí hoje, hoje teria essa resposta: não assume a sua cruz, mesmo que seja dentro da sala de aula. Nossa, depois eu fiquei com pena da menina, eu devia ter me cuidado um pouco mais e ficado quieto. Ou chamado ela num canto e ter conversado com ela num canto. Mas a verdade da resposta é justamente essa. As pessoas, muitas vezes, não estão buscando a gente, ou não estão olhando para a gente, ou não estão vindo, porque também não estão vendo aquela cruz carregada nas nossas costas, nos lugares onde a gente está andando. Simples assim, simples assim, simples assim. Não tem segredo nenhum. E só para terminar, eu não gosto de fazer mensagens muito compridas. Como que a gente continua fazendo isso? Como que a gente continua entregando a vida e colocando a cruz nas costas e carregando a cruz junto com Jesus? A gente só precisa cuidar dos olhares que a gente tem. E essa semana eu passei nos tempos de estudo, olhando, vendo, preparando a mensagem. Todas essas coisas, inclusive, que eu trago aqui na mensagem, são coisas que aconteceram durante a semana. Eu vejo Deus preparando essa mensagem de segunda até hoje. Uma parte do que a gente conversou hoje está na minha conversa do WhatsApp com o Pedro lá durante a semana. Está nas ofertas que o Cláudio me mandou, os comprovantes do banco. Está nas coisas que a gente vive durante o dia e Deus vem falando a semana inteira. Ele não fala com a gente só no domingo. Mas durante a semana me chamou a atenção a respeito de 3 olhares bem distintos que às vezes existem dentro da palavra. O primeiro foi o olhar de Moisés. Quando Moisés ainda estava dentro do Egito, vivendo todas as benesses do palácio, ele descobrindo uma vez já que ele era hebreu, ele não era egípcio, e andando uma vez pelos arredores do palácio, ele viu um soldado espancando um hebreu, e ele foi defender o hebreu. O que a palavra diz? Que ele olhou para um lado, olhou para o outro. Outras versões vão dizer que ele olhou em derredor, não vendo ninguém, foi lá e matou o egípcio. Qual que foi o grande erro dele? Tem gente que diz que foi ele ter enterrado o egípcio e deixado o dedão para fora, que daí todo mundo descobriu o egípcio depois. Não foi esse o erro dele. O erro dele foi não ter olhado para cima. Porque em vez de ter olhado para um lado, olhado para o outro, procurando acusadores, procurando vídeos, procurando quem defendesse, procurando quem fizesse qualquer coisa, ele tivesse olhado para cima e tivesse pensado um pouco, possivelmente ele não teria matado aquele egípcio. Um olhar muito parecido com o que a gente vê de Pedro, quando Pedro desce do barco. E ele desce do barco e ele fica olhando para Jesus, e ele tem os olhos fixos em Jesus, e ele começa a caminhar sobre as águas. Meu Deus, eu fico imaginando o que é isso. Quem assistiu The Chosen ficou vendo a realidade daquela cena, né? Porque a gente também imagina assim, aquele chãozinho de espelho, assim, aquele marzinho bonitinho, uma série de coisas. Caramba, Jesus estava de pé em cima das águas no meio da tempestade. Pedro teve que descer do barco no meio da tempestade. O vento vindo, as ondas batendo. E eu fico pensando a coragem que aquele homem teve que ter, a hora que Jesus disse assim, venha. Eu falei assim, meu Deus, eu não sei se eu ia. E ele não caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre a palavra que Jesus deu para ele. Porque naquele momento, sobre toda a fé que ele tinha, ele olhou para Jesus e ele desceu e ele continuou. E isso que eu achei bacana naquela cena lá, que justamente, e o mar continuava balançando, e ele está aí, Jesus lá, e Pedro continuava indo. Só que daí ele perde o olhar. Ele para de olhar para Jesus e de novo começa a fazer o que a gente normalmente faz. Começa a olhar para as ondas, começa a olhar para o vento, começa a olhar para o trovão, começa a olhar para os problemas de saúde, começa a olhar para os remédios, começa a olhar para a conta bancária, começa a olhar, né, para quem está doente em casa, e a gente esquece de focar em Jesus. E Pedro começa a afundar. Aquela ideia que eu sempre falo assim, né, estou focado ali do lado, estou olhando para Jesus e estou seguindo o meu caminho, estou com aquele alvo na minha frente, né, que é o
terceiro olhar, com os olhos na recompensa. A gente sempre fica, isso, quando os olhos na recompensa, fala inclusive questão de vida eterna e galardão. Né? Toda recompensa que a gente vai ter depois na vida eterna a partir das nossas obras. Pouco é falado a respeito das obras e das recompensas que a gente vai vir a ter um dia. Né? Mas aquele negócio, focando em Jesus e focando, eu consigo ver que o Cléucio já colocou a garrafinha d'água ali no chão. Que ele estava arrumando o cabelo aqui agora. Né? Márcia ajeitou a cabeça e a dona Ana se mexeu aqui do lado. Mas a gente não perde o foco. Às vezes a gente vai, a gente até acaba saindo andando, e eu preciso passar aqui, eu preciso, sensa um pouquinho, amor, mas a gente precisa passar, e a gente desvia o olhar de um lado, assim, para não pisar no pé da Bianca aqui do ladinho, mas a gente não perde o foco na caminhada, a gente não perde o rumo e a gente não perde o caminho, como o pastor Daniel sempre fala também. A gente pode estar no caminho, Jesus está apontando para lá e você está sentado aqui no caminho, mas você está sem fazer nada. Ou às vezes a gente está no caminho, mas está indo para o lado errado, a gente está indo para o lado que afasta de Jesus. Mas a gente tem que estar justamente no caminho, com foco em Jesus e andando na direção certa também, para que a gente consiga ter esse tempo de entrega, ter esse tempo e essa chance de colocar a cruz nas nossas costas, assumir nossa identidade e chegar. Aonde? Onde Ele quer. E onde que Ele quer que a gente vá? Não sei. Ele tem um plano para Márcia, um plano para Emily, um plano para Antonella, Manuela. É tanto ela que eu me perco lá, não. Ele tem um plano para cada um de nós, para Ana. E uma coisa que a gente sempre tem conversado muitas vezes com os jovens lá também, ele sempre tem uma peça do quebra-cabeça para dar de cada vez. Do mesmo jeito que o agricultor, seguindo com o agricultor sabe o tamanho do campo, o agricultor sabe o quanto precisa ser arado todo dia, o agricultor sabe se vale a pena arar a terra seca ou a terra úmida, se vale a pena arar na chuva ou não. O agricultor sabe o que vai ser plantado e o tamanho da cova que precisa ser aberta. Ele sabe tudo, o boi não sabe nada, Deus sabe tudo, a gente não sabe nada. E a gente às vezes quer já olhar o campo plantado, brotado, dando fruto, a gente quer ir colher. Cara, nem plantou. E a gente já quer colher. Ara uma valetinha de cada vez. 15 por dia. No final de 30 dias vão ser 400, né? 30 vezes, eu até me perdi nas contas aqui. Quem é bom de matemática, aí faz as contas, por favor. Mas 15 vezes 30, 450. São 450 trilhas no fim do mês. Aí começa a plantar. Mas a gente já quer colher no primeiro dia. Não dá certo. Então, que Deus cuide dos nossos corações. Bem simples assim. Para que a gente saiba entregar cada dia da nossa vida. Que a gente saiba colocar a nossa cruz nas costas. Que a gente saiba entender os nossos propósitos. Eu estava lembrando agora até de um testemunho que eu tenho gravado em vídeo de um cidadão. Ele é maestro e já foi maestro e já foi regente da PIB. Esqueci o nome dele agora, mas não faz diferença no testemunho agora. Mas ele contando, às vezes, numa gravação, num DVD de um culto que eles fizeram lá, e talvez cada um aqui possa ter a sua história, ou ter uma história parecida, assim, nesse tempo. Pastor Paulo Davi, ele contando justamente, ele na sua adolescência, lá nos seus 16, 17 anos, e ele também, filho de dentro da igreja, cresceu na igreja e vendo uma série de coisas, inclusive questionando todas essas coisas que a gente está falando hoje aqui. Cara, é impossível que seja verdade, todo esse tipo de coisa. Impossível que Deus tenha um plano para cada um. Impossível que Ele saiba o que cada um o que está passando dentro da cabeça de cada um. Mas ele andando lá na Rua 15, pensando e olhando assim, e conversando em oração com ele mesmo, né? Daqui a pouco ele sentou num daqueles banquinhos que tinha lá na Rua das Flores, que hoje tem muito poucos daqueles bancos lá, nem sei se tem mais banco na Rua das Flores agora. Ainda tem uns banquinhos lá, né? Mas ele sentou num daqueles banquinhos assim, ficou olhando assim, falou assim, não, cara, não pode, é loucura demais um negócio desse, Deus saber o que passa no coração de todo mundo. Daqui a pouco senta um rapaz do lado dele, moço, eu preciso falar com você. E o que você vai querer comigo? Ele estava muito bravo aquele dia.
O que você vai querer comigo? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Aí ele já ficou de pé assim, né? E você vai querer me dizer o quê, pastorzinho, e não sei o quê, mas jogou o piá lá no chinelo assim, falou, olha moço, eu não sei, mas Deus disse para eu falar para você, que se você duvida que Ele sabe o que tem no coração de cada um aqui, pelo menos a reclamação e o que você tem dentro do teu coração aqui agora, Ele sabe. Quer resposta mais direta do que essa? Quantos de nós aqui também temos desses testemunhos para saber, dentro dos dons que a gente tem, inclusive, dom de serviço, seja dom de oração, dom de milagre, dom de cura, dom disso, naquilo, cara, Deus tem um presente dado para cada um de nós aqui. Quando fala daquela parábola lá dos 10 talentos, das 10 minas, falava justamente que o rei chamou aquelas pessoas e deu as minas para ele. Eu até fiquei pensando essa semana, mas Deus dá para todo mundo? Não, Ele dá para aqueles que Ele chama. Ele dá aos seus santos, Ele dá aos seus filhos. Cada um de nós aqui tem um dom, tem um talento que precisa ser usado naquela cruz, em favor do mundo que precisa de Jesus. Todos têm um dom, no mínimo um, sem exceção. E quantos não têm mais de um ainda? Então que a gente possa pegar esses dons e que a gente possa colocar eles de acordo com o que está escrito no livro de Jeremias, para que a gente possa encerrar o nosso culto, pensando nesse Deus que está seguindo o caminho, arando a terra e nos conduzindo, e nos levando dentro dos sonhos dEle para as nossas vidas. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando estiver na faculdade, quando estiver dentro da UTI, quando estiver no trabalho, quando estiver no trânsito, quando estiver em todo lugar, buscando a Deus a todo momento, de todo o coração, então eu me deixarei ser encontrado por vocês. Só para terminar o culto com essa maravilha. Um Deus que mede, eu gosto de pensar nisso, né? Ele mede as galáxias na palma das mãos. Um Deus que é capaz de todas as coisas, mas que se deixa ser encontrado sozinho no quarto, a hora que a gente bota o joelho no chão para orar. Amém, igreja? Feche os olhos debaixo da cabeça. Amado Deus, amado Pai, é só isso que a gente quer te pedir hoje, Pai. Que a gente tenha coragem. Que a gente tenha coragem de tomar a nossa cruz. Cada um de nós. Que eu tenha coragem de tomar a minha cruz, Pai. E vir após ti. Que eu tenha coragem de fazer as renúncias certas. Cada um aqui sabe o que precisa renunciar. Cada um aqui sabe a escolha que precisa fazer. Todos entregamos essas ideias, essas vontades, esses desejos, Pai. Dessas coisas que não necessariamente são um pecado, Pai, mas que às vezes nos colocam no caminho do pecado. E que precisam ser tiradas do nosso caminho. Nos dê coragem, Pai. Nos dê força, para que a gente possa sair do nosso lugar em favor de outros. E não somente sair do nosso lugar em favor de nós mesmos. Que a gente possa, Deus, cada dia mais, refletir a Tua graça, o Teu amor, a Tua glória, o Teu poder, nesse mundo que tanto precisa da presença do nome de Jesus. Que essa seja a nossa vontade, que essa seja a nossa missão, que essa seja a nossa disciplina, que esse seja o nosso foco, Pai, para que a gente possa viver dia após dia, tomando a nossa cruz e honrando o nome do Teu Filho Jesus. É o que nós pedimos e entregamos, Pai. Amém. Puder ver.
degenerativa na coluna vertebral. Vocês imaginam o que é um maestro que não pode tocar piano? Ele está fazendo fisioterapia para conseguir fazer isso aqui de volta. Segurar uma caneta, segurar um lápis, tocar um piano, para ele é um milagre. Não anda mais. Ele só está na cadeira de rodas. Eu não sei se ele continua aqueles movimentos de oração. Pastor Paulo Davi fundou uma rede internacional de oração. A gente estava lá na semana de oração da PIB. A Ingrid estava lá com a gente também. Ele de cadeira de rodas, em cima do altar, chamando o povo para orar, como a Antônia falou, com um sorriso no rosto, de orelha a orelha. Um pai casado, avô, maestro, músico, impossibilitado de mexer do pescoço para baixo. Mal e mal ele consegue respirar, ele consegue falar, mas fora disso ele não consegue mais fazer quase nada. Sim. É que nem aquele rapaz lá do Nick Vujicic, né, que não tem braços e não tem pernas. Como é que pode? É o sorriso dele, é o brilho de Jesus na vida deles. Quando se imagina um ator famoso, né, Coldplay, seja lá quem for, uma série de coisas, encher um estádio é fácil. Agora, um pregador que não tem braços nem pernas, né? Um pastor numa cadeira de rodas para iniciar uma rede internacional de oração. Quando? Quando a gente está seguindo o propósito da gente. Quando a gente está com a nossa cruz nas costas. Quando a gente está refletindo Jesus mais do que tudo na vida da gente. Que Deus nos guie, que a gente possa, da mesma forma, refletir a luz dele. Obrigado, Antônia. Vamos para casa, moçada. Que Deus nos guie, Deus nos proteja. Até domingo que vem. Valeu.